Hoje o coração de Jesus deseja te dar uma grande promessa. Uma promessa de possuir os corações, uma promessa de conquistar as pessoas para Deus. O seu filho, sua filha, esposo, esposa e tantas pessoas que às vezes nós tentamos e tentamos e tentamos tanto. O Senhor hoje quer mostrar um segredo especial do seu coração, que é também fruto do Espírito Santo e que é um grande segredo para poder conquistar os corações. Jesus diz que são felizes os mansos, porque eles vão possuir a terra. O que significa isso? Nós vamos explicar o que significa esse possuir a terra num sentido mais profundo. E esse segredo é um segredo ensinado por muitos santos da igreja. Os santos, eles eram agradáveis. Os santos, eles atraíam muitas pessoas para eles. Mesmo aqueles que tinham um temperamento mais difícil, como São Jerônimo, tinha uma multidão de pessoas querendo imitar a sua vida, seguir o seu caminho, porque eles, na verdade, quando as pessoas eram atraídas para eles apontavam para Jesus. Sempre um santo aponta para Jesus. E os santos nos ensinam o segredo de atrair as pessoas para Deus. São Francisco de Sales, por exemplo, era um homem que tinha um temperamento terrivelmente colérico. A gente costuma dizer aqui em casa que todo mundo tem os 4 temperamentos, mas alguns são coléricos de raça pura, não é? Então São Francisco de Sales era um desses, ao ponto de que ele passou uma crise de fé. Ele achou que ele seria condenado ao inferno, porque era difícil até para ele se aguentar, de tão irado que ele era. Pois você acredita que esse santo se tornou o santo patrono da mansidão? Isso é o poder do Espírito Santo na vida daqueles que creem. E é dele essa frase: se atrai muito mais moscas com uma gota de mel do que com um barril imenso de vinagre ou um barril de fel. Outras personalidades já disseram essa frase, mas foi copiando de São Francisco de Sales. Ele quer dizer com isso que você atrai os pecadores para Deus muito mais com a sua doçura, com a sua mansidão, do que com a azedume do vinagre, do que com a amargura do fel. Não é com a dureza que você vai conseguir atrair as pessoas da sua casa para Deus. Os santos ensinam isso. São Vicente de Paula, um homem que teve que lidar com pessoas que moravam nas ruas, pessoas muito difíceis, e sempre esse santo dizia que só conseguia atrair as pessoas com a mansidão e com a doçura. Eu não estou dizendo que não deva se corrigir, mas está na palavra, é corrigindo com brandura os adversários que se deve conquistá-los para Deus. O próprio São Paulo vai dizer isso. Deve se corrigir sim, deve ser firme sim, mas deve agir sempre com amor. O amor é a nossa pauta, o amor é o nosso modelo, é o nosso segmento. O amor não é frouxo, mansidão é o tema de hoje. Ser manso não é ser mole, ao contrário, ser manso é ser violento, mas violento contra o homem velho que existe dentro de você. Ser manso é se dominar, e isso exige uma energia tremenda. São Francisco de Sales arranhava a escrivaninha dele para não responder com grossura às pessoas que o irritavam. E por causa disso ele conseguiu vencer. Ele levou 40 anos, gente, lutando e chorando para vencer esse temperamento, para equilibrar no Espírito Santo o seu temperamento. E se tornou um grande santo da mansidão. Para você ter ideia, São João Bosco, um dos maiores santos, porque poucos santos têm sua estátua lá no Vaticano. São João Bosco converteu milhões de jovens para Deus. Ele dizia: é muito mais fácil você se irritar e querer resolver a coisa no grito, querer resolver a coisa brigando, batendo, mas muito mais difícil é você ter a sabedoria,
aguentar e conseguir conquistar os jovens, e ele lidava com jovens que eram menores infratores, jovens muito difíceis, e ele conseguiu ensinar a sabedoria de resgatar esses jovens, sabe como? Inspirado em São Francisco de Sales. Por isso São João Bosco vai fundar os Salesianos. Olha aí, um homem que era tão irado, hoje em dia é um inspirador para muitos outros. Outro santo, São Felipe Neri, né, irmão Gabriel Maria? São Felipe Neri conquistava essa meninada, meninos para dar trabalho, com a mansidão, com a humildade, com a doçura, com o amor. E esses santos aprenderam tudo isso com Jesus. Foi no Evangelho, é na palavra de Deus, é ensinamento da igreja. Olha só, gente, tem umas passagens, se você quiser anotar, no Diário de Santa Faustina, no número 1514, diz assim: eu entendi que a maior força está contida na paciência. Eu vejo que a paciência sempre conduz à vitória. Sempre conduz à vitória, embora não imediatamente. A paciência sempre conduz à vitória. O tempo passa e o Senhor mostra quem é que estava com a razão, né? Embora não imediatamente. Essa vitória se manifestará depois de alguns anos. A paciência anda sempre junto com a mansidão. E em outra parte, 1597, o próprio Jesus diz a Santa Faustina: minha filha, a luta continuará até a morte. O último suspiro a concluirá, mas tu vencerás por meio da mansidão. Olha só, primeiro é Santa Faustina dizendo que a paciência e a mansidão sempre vencem, embora imediatamente, na hora, parece que você foi derrotado. Mas fala melhor quem fala no final, não é? Quem vence no final. E Jesus agora dizendo a Santa Faustina: minha filha, a luta continuará até a morte. Só no último suspiro ela vai acabar. Mas tu vencerás por meio da mansidão. Jesus disse isso para Santa Faustina, mas ele já tinha dito isso lá no Evangelho. Você vai ver Jesus dando vários exemplos de mansidão. Jesus é o nosso modelo e Ele vai nos ensinar como nós devemos agir. E o nosso modo de agir é diferente do Antigo Testamento. No Antigo Testamento é olho por olho, dente por dente. A pessoa fez errada, tem que pagar na hora, do mesmo jeito, não é? E Jesus não que Ele corrija a lei, foi Ele que deu a lei antiga para Moisés. Mas Jesus veio trazer a perfeição do amor para a lei. Vou dar um exemplo para vocês. João e Tiago, o discípulo do amor, João, o discípulo do coração de Jesus, o discípulo, né, o mais jovem, o mais doce, ficou irado, chateado, porque eles passaram por meio da Samaria e lá eles quiseram bater em Jesus, não quiseram receber o Senhor, expulsaram Jesus e os discípulos da Samaria. Então João e Tiago, eles tinham os 12, tinham acabado de vir de uma missão, e nessa missão Jesus deu poder a eles para expulsar demônios. Eles só diziam: em nome de Jesus vai embora, os possessos estribuchavam, o demônio fugia, gritava de medo, por causa do poder que Jesus deu a eles em seu nome. Eles diziam em nome de Jesus que a doença fosse embora e até eles se assustavam. Mortos ressuscitavam, leprosos, de repente a lepra sumia. Surdos ouviam, cegos enxergavam, mudos falavam, paralíticos andavam. Então João e Tiago e todos os outros discípulos estavam se achando cheios do poder de Deus, porque Deus estava agindo por meio deles. Então, quando os samaritanos irritaram a eles, não quiseram receber, eles cheios de ira, disseram a Jesus: mestre, o Senhor quer que nós mandemos descer fogo do céu sobre eles? Fica imaginando como que João estava se considerando poderoso nessa hora, né? E querendo usar o poder de Deus, usado para salvar, para perder as almas. Gente, João está fazendo isso porque no Antigo Testamento Elias, cheio do Espírito de Deus, vieram 50 homens para prender Elias, cheio de arrogância,
E Elias disse: se eu não for um homem de Deus, cai um raio do céu e consuma vocês agora. E caiu um raio e matou todos. Vieram outros 50 e caiu o raio e matou todos. Vieram outros 50 e disseram: por favor, meu Senhor, tem piedade de nós. É com toda a humildade que eu peço, nos acompanhe. Aí Deus disse: acompanhe eles. Então João quis fazer igual no Antigo Testamento. Mas Jesus diz, muito bravo com João e com Tiago. Jesus, o único momento que você vai ver Jesus bravo é quando Jesus está corrigindo, porque você está sendo duro com os outros. Veja como que Jesus é com os fariseus: raça de víboras, porque eles não tinham misericórdia. Jesus falou duro com João e com Tiago: vocês não sabem qual é o espírito que anima vocês? É de misericórdia. Esse povo quer o nosso mal, mas nós queremos o bem. Eu vim para salvar. Jesus vai ensinar e vai corrigir aqueles que querem corrigir os outros pela dureza, pela amargura, pela vingança. Vingança não é de Deus. Tem gente que se diz cristã e que diz que está fazendo justiça. Você está fazendo vingança. E a palavra de Deus diz: a mim cabe o juízo, a mim cabe a vingança. Quem faz justiça é Deus. Você tem que cumprir o seu papel de pai, de mãe, de uma pessoa que tem um ofício, um delegado, um governador. Você deve agir com justiça, corrigir. Mas nós queremos entrar num assunto que nem é nosso. Queremos descontar uma pessoa que nos fez o mal. E vamos sofrer as consequências desse espírito de vingança. Porque isso não é seguir Jesus Cristo. Você está fora da bênção de Deus quando você quer se vingar. E Jesus vai ensinar a eles. E em vários momentos Jesus vai ensinar com o seu exemplo. A mulher samaritana vem toda grosseira com Jesus, não é? Como é que você, sendo judeu, vem falar comigo? Os judeus não falavam com os samaritanos. E ela vai questionando, vai dizendo que o Deus verdadeiro é o Deus que ela adora. E Jesus, com humildade, mansidão, vai falando. E aquela mulher vai sendo conquistada, vai sendo atraída, até que ela não resiste, não é? Até que ela veio lá para buscar água. Ela deixou o seu jarro d'água e saiu correndo para falar com todo mundo de Jesus. Pela mansidão, Jesus conquista os corações. No Antigo Testamento dizia que quando uma pessoa cometia um crime grave, essa pessoa era morta. Então, por exemplo, se alguém matava alguém, devia ser morto. Se alguém cometia algum pecado grave, como adulterar, um homem ou uma mulher, era morto a pedradas. Quando uma mulher comete adultério, ela é arrastada até Jesus e pergunta a Jesus: mestre, a lei diz que essa mulher deve ser apedrejada, e tu vai dizer contra a lei? Jesus, na sua mansidão, diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E com sabedoria, Jesus não é contra a lei. Jesus não diz que a mulher está certa. Jesus não diz que a mulher não merecia castigo, mas Ele queria tomar todo aquele castigo sobre Ele. Com sabedoria soube afastar a todos e atraiu essa mulher para Deus como? Dizendo: mulher, cadê aqueles que te condenavam? Ninguém pôde te condenar? Não, Senhor, pois nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Mansidão não é concordar com o erro, mas Jesus usou de uma doçura tal, que até a correção Ele fez com amor, e essa mulher quis deixar o pecado. Jesus, em várias passagens, você vai ver Ele agindo com mansidão, se controlando, até com os carrascos que maltratam Jesus, Ele obedece tudo que eles mandam. Até com Judas, que vem trair com um beijo, Jesus diz: amigo, é com um beijo que tu traz o Filho do Homem. Até com Judas, Jesus age com mansidão para tentar conquistar os corações. Jesus diz que no auge da sua dor, no auge da sua mansidão, pois como um cordeiro Ele é levado ao matadouro, Ele vai atrair todas as almas para Ele. Quando Ele for elevado da cruz, Jesus diz: eu atrairei todos a mim, porque um coração manso atrai todo mundo.
Um coração manso atrai as pessoas para Deus. Todos se deixam atrair por alguém que tem mansidão, doçura. Jesus diz que do alto da cruz, Ele vai atrair todos a Ele. E até hoje, 2000 anos se passaram. E ninguém encontra paz verdadeira a não ser buscando a cruz de Jesus. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. E Jesus diz, poucas coisas Jesus diz, olha, aprenda o que eu estou fazendo e faça igual. Em Mateus 11, Jesus vai dizer, você quer feliz? Quer ser feliz? Quer encontrar descanso para o seu coração? Pois aprenda a ser manso e humilde como eu, e assim você vai encontrar paz no seu coração. Aprenda a ser manso e humilde. Aprendei de mim que tenho o coração manso e humilde. Vamos nos preparar para celebrar o Sagrado Coração de Jesus nesse mês. E a única ordem que Jesus deu para imitar no coração dele foi: aprenda a ser manso e humilde. Jesus deu uma ordem de aprender a ser manso e humilde. Agora eu quero dizer para você uma promessa que Jesus fez. Jesus disse: felizes os mansos, Mateus 5, porque os mansos possuirão a terra. Presta bem atenção. Hoje eu li o testemunho de uma mulher, é uma mulher envolvida com a política, por isso eu não vou trazer política para cá, mas eu achei muito interessante. Porque essa mulher citava assim: olha, no ano tal, uma pessoa tentou me destruir. Eu não me vinguei, mas ela não conseguiu me destruir e ela depois não foi eleita e eu fui eleita. Aí ela disse, na faculdade, no meu mestrado, uma professora, porque tinha ideologias anticristãs, me perseguiu. Eu tive as melhores notas, mas eu não consegui o meu mestrado porque essa professora me perseguiu. Poucos anos depois eu fui eleita deputada e os meus livros venderam milhares e milhares e milhares. Muito mais do que a minha dissertação de mestrado teria se feito conhecer. Aí logo em seguida ela conta um último caso de uma pessoa que também a prejudicou muito e há pouco tempo foi mandada embora do seu trabalho por causa de coisas erradas que estavam fazendo. No final ela conclui dizendo assim: não se vingue das pessoas, faça a sua parte, porque elas vão colher os frutos do que elas estão fazendo. É o que Jesus disse para Santa Faustina: a paciência sempre vence. Deus está olhando que você está procurando ser justo. Deus está vendo a sua justiça. Aparentemente, uma grande injustiça está sendo feita contra você. Mas quem vai se vingar não é você. Deus é que vai fazer justiça na hora certa. Deus faz tudo perfeito. E nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Não querer fazer justiça com as próprias mãos. Não querer fazer justiça que no fundo é uma vingança. A mim cabe a vingança, diz o Senhor, porque Ele faz justiça da maneira certa, diferente de nós. Jesus, quando Ele diz que os mansos vão possuir a terra, Ele está fazendo uma promessa magnífica. Sabe por quê? Porque o manso é aquele que tem um autodomínio. O manso vai possuir a terra. Sabe qual é a terra que o manso vai possuir? Diz em outra passagem na Bíblia: o coração é terra que, isso daí é um ditado, né? Acho que não é na Bíblia, que coração é terra que ninguém anda. Várias passagens na Bíblia falam do coração como terra, a terra do coração. Pois essa terra que você vai possuir é o coração, a começar pelo seu e depois os corações dos outros. Sabe por quê? Tem uma passagem, anota, em Provérbios 16:32, diz assim: muito melhor é um homem paciente do que um guerreiro, mais vale controlar as suas emoções e os seus ímpetos do que conquistar uma cidade inteira. Vou ler de novo, mas com outra tradução agora. Mais vale a paciência do que o heroísmo, mais vale quem domina o coração do que aquele que conquista uma cidade.
Primeira coisa, ser manso não é ser mole, não é ser covarde, não é ser medroso, não é ser frouxo. Ser manso é ser forte. Ser manso é ter uma força tremenda para cumprir o que a Bíblia diz. Mesmo na ira, não peque. Isso é ser manso. Jesus disse que só os violentos é que vão possuir o reino dos céus. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ué, Senhor, o Senhor uma hora disse que felizes os mansos, porque vão possuir a terra, e agora a terra prometida, que é o reino dos céus, o Senhor disse que tem que ser violento, porque para você ser manso, você tem que fazer uma violência tremenda. Ser manso significa ser santo. Ah, mas eu não sou santo não, irmão. Tem que ser, pois em Hebreus 12 vai dizer que se não for santo, não entra no céu. E nós somos santos pela graça de Deus, que nos lava em cada confissão que você faz. Nós caímos, nós somos de carne e osso, nós sentimos raiva, mas sentir é diferente de consentir. E quando nós caímos por causa da raiva, a gente se confessa e vai mudando, vai melhorando. Repito, São Francisco de Sales demorou 40 anos para conseguir ter esse autodomínio e se tornou um santo da mansidão. Ele teve um tal autocontrole de não agir segundo os seus ímpetos, seus impulsos, seus instintos, porque afinal não somos animais para agir pelos nossos instintos, temos o poder de refrear a ira. Um animal não faz isso. Um animal, quando sente a ira, ele age com instinto. Aquele que tem espírito, nós, seres humanos, nós podemos dominar a ira. E o Senhor diz que vai possuir a terra. Mais vale alguém que domina o seu coração do que alguém que domina uma cidade. Por isso o manso é aquele que luta para conquistar a cidade do seu coração. Luta através do jejum. O jejum é uma das armas mais poderosas para você conseguir ter o seu autodomínio. A oração acompanhada do jejum vai vencer os inimigos, os demônios da ira que tentam nos dominar. Você tenta atrair o seu filho para Deus, mas não consegue, porque você falando mal do seu filho para ele ir para a igreja, falando mal do seu marido para ele ir para a igreja. Assim você não consegue atrair. Quando eles fazem coisas erradas, só brigando. A correção deve ser feita, mas o amor nos dá sabedoria. Gente, uma vez um jovem contou um testemunho, que ele estava longe de Deus, né? Ele procurava ser responsável e tudo. Quando ele agia erradamente, o seu pai corrigia com firmeza, porque o seu pai era muito justo, muito correto. E uma vez ele pegou o carro, e sem falar com o pai, ele às vezes pegava o carro, tinha carteira, tinha autorização, mas dessa vez ele pegou, foi para uma festa e bateu com o carro. Quando chegou em casa, no outro dia o pai viu o carro, e ele esperava ali a bronca mais terrível que ele merecia. E o pai chegou perto dele e disse: filho, o que aconteceu com o carro? Aí ele disse: pai, eu bati. Aí o pai só disse assim: pois é, né? Agora a gente vai precisar ver o que a gente vai fazer para pagar isso aí, né? E o pai saiu. Só por causa dessa atitude do pai, que o pai se refreou, se aguentou e agiu com amor. Esse jovem teve uma experiência tremenda com Deus. Esse jovem chorou e se sentiu tão amado por Deus. Ele sabia que ali ele era digno de uma surra, era digno de todas as palavras injuriosas, era digno de todo o castigo. Ele humildemente reconheceu, mas quando o pai agiu desse jeito, ele teve uma experiência com o amor de Deus Pai. E ele teve uma conversão tão grande que ele quis entrar na vida religiosa. Você está entendendo o que a mansidão faz com os corações? Olha, uma vez aconteceu, vou contar para vocês uma história, né, comigo, que várias vezes, não sei qual história que eu conto primeiro. Vou contar primeiro a do café da manhã.
Muitas vezes eu dormia tarde, muito tarde, com meus amigos, a gente ficava lá cantando, louvando, conversando. A minha família toda sempre foi de dormir tarde. E dormindo tarde, eu acordava tarde, né? O que me salvou foi quando eu comecei a ir para a missa diária. Na missa diária eu comecei a ter que acordar cedo e, consequentemente, ter que me esforçar para dormir mais cedo. Mas aí eu dormindo tarde, acordando tarde, de manhã sempre, meu pai, principalmente no fim de semana, meu pai precisava de ajuda para ajeitar o terreno da casa, né? Para dar uma geral. E a maioria das vezes eu dormindo até bem tarde. Gente, aí eu acordava com minha mãe brigando, por que você não vai ajudar seu pai e tal. Mas teve uma vez que eu dormi até a tarde e naquele momento que eu estava acordando, eu estava num sonho, vendo minha mãe brigando terrivelmente comigo. Seu preguiçoso, vai ajudar seu pai e tudo. Eu acordei com ela brigando, aí fiquei assim, né, esperando ela bater na porta e entrar e dar uma bronca terrível. Aí eu ouço bater na porta, na mesma hora que eu acordo. Toc, toc, toc. Aí eu disse, pode entrar. Quando entrou, pela primeira vez na vida, gente, minha mãe entrou com uma bandeja de café da manhã e trouxe na cama para me entregar. Aí eu fiquei assim, não falei nada para ela, né? Eu tinha acabado de sonhar com a bronca que eu merecia. Aquilo ali me fez pensar, conscientizar e mudar a minha maneira de agir. Todas as outras vezes que a minha mãe brigou e gritou comigo, aquilo não tocou meu coração. Eu não estou falando que você não tenha que corrigir, que não tenha que brigar, mas o Senhor te dá a sabedoria de mostrar o amor, acima de tudo, até a correção tem que ser com amor e por amor. Quando ela agiu daquele jeito, com sabedoria e mansidão, tocou e mudou. Uma vez eu estava na procissão do Cristo morto, sexta-feira santa, e andamos 2 quilômetros, seguindo a procissão. Quando acabou, pensei, vamos voltar para casa. Eu era criança, né? Devia ter 10, 11 anos. Agora a gente volta para casa. Minha casa era 1 quilômetro de distância ali. E minha mãe disse, não, meu filho, ainda tem mais. Agora o Cristo vai para a igreja e lá a gente vai fazer outras orações. Eu falei, mãe, estou cansado. Deixa eu ir para casa. Aí ela disse, pode ir. Jesus vai ficar triste, né? Porque você não vai acompanhar na dor dele. Mas se você quiser, pode ir. Eu fiquei muito pior do que se ela falasse assim, você vai agora comigo para a igreja, até o fim, até terminar. Ela deu um golpe muito pior por meio da mansidão. E quando ela falou isso comigo, gente, nesse momento, eu tive certeza que eu tinha que ir para agradar a Deus. Então Deus está nos mostrando que mansidão significa possuir a terra. Felizes os mansos, porque eles vão possuir a terra do seu coração. Você vai conseguir dominar o seu coração, as suas paixões, suas inclinações. E sabe o que vai acontecer quando você se dominar? Pela sua luta, pelo seu jejum, dominar sua língua, dominar o que você queria fazer, queria falar e se controlar. Você começa a entender que a conversão de todo mundo na sua casa vai acontecer. Porque você mudou, porque você aprendeu a se dominar. O manso possui a terra do seu coração e aos poucos vai conseguindo possuir a terra do coração de todo mundo. Quando você começa a ser manso, todo mundo quer estar perto de você, todo mundo quer te seguir, todo mundo quer te imitar, todo mundo quer você. Você conquista os corações para Cristo pela mansidão. A correção precisa ser feita. Você precisa corrigir os seus filhos, seu esposo, mas chega uma hora que é hora de silenciar. Chega uma hora que o filho, a filha, o esposo, a esposa, que você fica gritando e corrigindo, não vai mudar. Você vai silenciar, vai se dominar e vai esperar no Senhor. Esse coração manso e humilde, ele vai arrebatar os corações para Cristo. Tudo que é errado precisa ser corrigido, mas tudo tem a hora certa, tudo tem o modo certo. Nós queremos aprender com Jesus,
que é manso e humilde de coração. Diga assim comigo agora: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço, o que para mim é tão difícil, dominar os meus impulsos, equilibrar os meus sentimentos, e não agir pelos impulsos, não agir com minha paixão, não agir com minha paixão, não agir com os meus instintos, não agir com os meus instintos, mas com a minha razão. mas com a minha razão. Dai-me a graça, Senhor, Dai-me a graça, do Senhor, autodomínio, do autodomínio, de controlar a minha ira, de controlar a minha ira, de não querer me vingar, de não querer me vingar, mas me controlar. Dai-me um coração manso, dai-me um coração manso, dai-me um coração humilde, dai-me um coração humilde, como o teu coração, Jesus. como o teu coração, Jesus. E como recompensa, eu eu tomo posse da tua promessa, tomo posse da tua que eu promessa, possuirei a terra que eu possuirei a terra de todos os corações, de todos os corações, o coração do meu esposo, o coração do meu da minha esposa, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus que filhos, estão longe de ti, Senhor. que estão longe de ti, Eu Senhor. possuirei a terra Eu possuirei de a todos terra esses corações. de todos esses corações. Mas primeiro, Senhor, Mas primeiro, dai-me Senhor, esse coração dai-me esse coração manso e humilde. manso e humilde. Amém. Amém. E vamos pedir agora que Jesus venha ao nosso encontro. Esse coração manso e humilde está vivo e ressuscitado no meio de nós. Este coração transformou João, que era chamado filho do trovão por causa desse temperamento, no discípulo do amor. O discípulo que escreve: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Jesus transformou João, que queria matar os samaritanos, no discípulo do amor, da misericórdia, da compaixão, da compreensão. Jesus está fazendo isso comigo e com você. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, vamos nos tornando semelhantes a Ele, vamos nos configurando a Ele. Quando nós adoramos Jesus, face a face, a sua face começa a parecer com a de Jesus, manso e humilde de coração. Por isso, diga ao teu Senhor que você deseja que Ele entre na sua casa, você deseja esse momento de oração na presença dEle, você deseja adorar, você deseja que Ele reine no seu lar, mas primeiro aqui no seu coração. Nós te amamos, Jesus, nós te acolhemos e queremos te receber em nossa casa e nos unir nesse grande clamor de oração que é o terço do combate. Chama Jesus e diga: graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.